Olá, alunos, alunos e aluninhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Favorapa e vamos para a nossa próxima videoaula de HTML5 e CSS3. Isso mesmo. Relembrando que na videoaula anterior a gente aprendeu algum desses comandos, outros a gente já sabia na videoaula antecessor. Então a gente aprendeu esses comandos. Que é o que? A gente aprendeu esse comando que a gente coloca o nosso plano de fundo, o background, ele está fixo. Perceba que quando eu movo a barra lateral direita, o plano de fundo acompanha ela. Mas se você pressionar Ctrl no seu teclado, menos ou mais, você dá o zoom e afasta. Então pressiona Ctrl menos para você ver como que é visualizado o seu plano de fundo quando o zoom é menor na página. Ctrl menos. Ou pressionando Ctrl e arrondando do mouse. O que vocês percebem? Esse plano de fundo ele tem um alinhamento. O que é um alinhamento? É o que define aonde a imagem vai ficar. Se ela está alinhada à esquerda, à direita, ao topo ou embaixo. Por padrão, percebo que eu não defini nada, eu não configurei. Eu não falei para o navegador, por exemplo, que eu quero a minha imagem no centro da página. Por quê? Porque eu não coloquei esse comando. Eu apenas coloquei o comando aqui no repeat para não repetir. Se eu apagar esse daqui, para esse plano de fundo ele ter uma repetição e atualizar a nossa página, vocês vão perceber que o efeito não fica muito interessante. Essa configuração de repetição é interessante para imagens pequenas que são normalmente texturas, alguma imagem com uma cor sólida, que quando há uma repetição com ela cria uma única imagem que não é um efeito interessante. Mas para planos de fundo como esse, que é uma imagem grande, não fica interessante. Então por isso que está aqui falando para não repetir. Pressionei Ctrl Z, estarei salvando para voltar ao que era. Mas como que a gente faz, por exemplo, se eu quiser que essa imagem ela não fique alinhada à esquerda e ao topo? Eu quero que ela continue no topo da nossa página, mas que ela fique exatamente centralizada. Vocês lembram lá no editor de texto que você pode centralizar o texto e também no HTML a gente pode fazer isso? O mesmo a gente pode fazer com o plano de fundo. Então na nossa página tem um novo comando que é background position, que é a posição a gente pode definir por valores numéricos, que podemos definir como valores absolutos, ou colocar comandos, acrescentar comandos como topo à esquerda, topo left, topo center, right. Então vamos lá. A gente quer o que? Topo center. Eu quero que ela continue no topo e fique exatamente centralizado. Então eu vou acrescentar aqui depois do ponto vírgula, colocar background traço position, dois pontos, e eu vou colocar aqui o topo, que eu quero que ela continue no topo, e center. E coloco o ponto e vírgula. Nosso top. Então eu vou atualizar e ver o que vai acontecer. O que eu quero é que ela fique centralizado. Então vamos ver. Percebo que agora a nossa imagem, a gente mudou o alinhamento dela. E agora ela está centralizada. Se eu dou zoom, se eu afasto o zoom ou dou zoom, ela continua centralizada. É um posicionamento absoluto. Não importa, se eu dou um zoom maior, você só não vai conseguir ver a imagem toda, porque você está aproximando ela, só que ela continua centralizada, porque você definiu isso no código. Agora vamos lá. Topo center. Agora eu quero topo à esquerda. Era como estava. Se eu salvar, ela vai continuar no topo e vai para a esquerda. Topo à direita. Você só precisa gravar esse top aqui, ó. E acrescentar o nome em inglês da direção, que é esquerda, direita e centralizado. Então temos aqui o direito, lado direito tem que ser, lembrando que os comandos são em inglês. Então agora nossa imagem está continuando no topo e está direito. Se eu quiser a imagem centralizada entre o topo e embaixo, exatamente. Então eu vou colocar center, center. Eu estarei apagando, não utilizarei mais o top, colocarei center, center. Salvei e atualizo. Ela fica exatamente centralizado tanto entre o topo e a imagem e a parte de baixo e ela, e tanto a direita e a esquerda.
Porque você botou um centralizado, que podemos falar que é um centralizado absoluto entre todas as áreas, aqui para como fosse um retângulo, entre toda a área da sua página fica exatamente centralizado no meio dela. Podemos definir assim. E esses comandos estão aqui na nossa página. Vocês podem copiar e colar no bloco de notas ou anotar no caderno. E tem aqui, ó, center, center. A gente já viu top left, center right, center left, por exemplo. Ele vai ficar centralizado à esquerda. Então eu vou colocar center left. Salvei. Atualiza a página. Então ele fica centralizado à direita. E se eu botar aqui à esquerda, quer dizer, e se eu quiser colocar à direita, salvo aqui. E agora ele está à direita. E ainda tem, se eu quiser configurar aqui o bottom, que ele fique abaixo, baixo à esquerda, centralizado à direita, também posso configurar. Eu vou apagar o código todo. Vou colocar aqui o comando que já aprendi ali. Botar à esquerda. Então eu configurei para ela não ficar entre os centralizada aqui entre o topo e embaixo, mas que ela vai ficar lá embaixo, que é o fundo da página, e à esquerda. Vou atualizar. Olha lá. Agora ela não está mais no topo e sim no bottom, que é o fundo da página. Perceba, mesmo quando eu afasto o zoom ou aproximo, a imagem continua lá porque eu defini isso. Defini para o plano de fundo. E posso também colocar center e à direita. Não é tão difícil você gravar, porque o que você precisa realmente gravar do comando? Top, center e bottom. Se você gravar isso e souber o lado esquerdo em inglês, direito e centralizado, que você define que ele vai ficar no centro, então é muito fácil. Agora o que a gente pode fazer? Eu estarei apagando. A gente pode definir também valores absolutos, valores numéricos. Se eu apagar o código, ele vai voltar para o seu padrão, que é ao topo e à esquerda. Por exemplo, eu quero que a imagem fique exatamente, que tenha uma separação ao lado esquerdo de 500 pixels, por exemplo. Então, a horizontal é X, vocês lembram? E a vertical é Y. Então, o primeiro aqui, vocês já sabem. Vamos voltar aqui para a página. Ser um profissional de respeito no Python? Então conheça o Pythonize-se, o curso definitivo para você aprender programação, dominar o Python e descobrir todos os segredos pythônicos. Segue o link na descrição. Sabem? Vamos voltar aqui para a página. Aqui fala que primeiro é o X e depois o Y. Não é necessário você colocar X e Y, mas aqui é apenas para explicar. Então se eu colocar aqui, por exemplo, 500 pixels. 500 pixels, o primeiro valor que eu colocar é para o X. Se eu pressionasse espaço e colocar 300 pixels, é para o Y. Então o que eu defini aqui? 500 pixels de espaçamento para horizontal e Y para vertical. Então ele vai afastar do lado esquerdo onde está a imagem 500 pixels, que deve dar mais ou menos aqui, e do topo embaixo. Primeiro eu deixarei somente o 500 pixels. Apaguei, salvei e atualizo a página. Olha o que eu disse. Olha o espaçamento que ele criou. Ele criou um espaçamento entre o lado esquerdo, que é onde a imagem estava, de 500 pixels. Se eu quiser, por exemplo, 300 pixels. Salvei. E ele vai diminuir o espaçamento. Perceba, mesmo quando eu faço o zoom da página, esse valor continua. Agora eu quero 300 pixels para o lado esquerdo e 1000 pixels, que é o Y, na vertical. Estarei salvando. Ele vai criar um espaçamento aqui de 1000 pixels. Perceba que a imagem foi lá para baixo. Então, entre o topo e essa imagem, ela tem 1000 pixels, porque eu defini que a imagem ficasse assim. Eu só vou conseguir visualizá-la mesmo se eu afastar o zoom da nossa página.
O 1000 pixels continua e o 300 pixels aqui da esquerda continua também. Agora, se eu quiser, eu estaria apagando novamente para voltar ao que era. Está aqui. E se eu quiser colocar em porcentagem, 50%, por exemplo, eu posso colocar em vez de pixel, que pixel é uma unidade de medida. Eu posso usar porcentagem também, colocar 50%. Lembrando que o primeiro é para x. Olha lá. Aqui é um espaçamento de 50%. E no y, se eu quiser 300% para o y, que é a vertical. Então ela criou, de acordo com o zoom, percebe que ela, se eu diminuir muito o zoom, ela vai afastar muito, porque agora está em porcentagem. Então a gente aprendeu a como colocar um plano de fundo. A gente pode definir se a imagem vai, o breaking ground, repeat, só para relembrar que essa daqui, esse comando, a gente pode colocar, acrescentar no repeat, ou podemos colocar para repetir, ou repetir em traço y, que é na vertical, e repeat x, traço x, que é na horizontal, e nesse plano de fundo vai repetir somente na horizontal, somente na vertical. Se a gente definir, acrescentar esses daqui, um lugar do outro, se eu colocasse aqui. Temos aqui que a gente pode definir esse comando, que está presente aqui, que o nosso plano de fundo pode ficar fixo ou não. Se for não, quando eu rotacionasse a barra de rolagem, não aconteceria, ele não seguiria. Então, ele só segue, o plano de fundo só segue a barra de lateral de rolagem porque tem esse comando. Se eu remover ele, não vai acontecer. E aprendemos sobre plano de fundo, que é o breaking ground position. Que temos aqui, podemos usar x position, podemos utilizar porcentagem e aprendemos a utilizar o valor de pixel. Podemos definir se vai ficar topo à esquerda, topo center, topo à direita, center à esquerda, center à direita, centro centralizado. Então aprendemos todos esses comandos. E estão aqui na nossa página, estão explicados no nosso vídeo e é somente treinando, praticando, testando, assim igual eu fiz agora. Que eu fui treinando, fui mostrando tudo, fui testando todos, que vocês com o tempo vão gravando os códigos e vai facilitando a criação de websites. Concluímos essa nossa videoaula. Se vocês gostaram ou tem alguma crítica, não importa o que seja, vocês podem comentar no nosso canal no YouTube ou comentar logo abaixo aqui no nosso site. É muito importante vocês darem a opinião de vocês e eu verem lá. Às vezes tem um vídeo que tem muito acesso, uma videoaula, mas às vezes o pessoal comenta pouco. Então é importante para mim estar vendo que essa videoaula está realmente sendo entendida por vocês, que vocês estão compreendendo, que vocês gostaram. Ou se não foi boa, vocês falam, a gente vou tentar melhorar, se houve algum erro, se houve alguma coisa que não foi explicado. Então é muito importante vocês comentarem, seja crítica, ou sugestão, ou elogio. Tenham um bom dia, boa sorte e bons estudos. Profissional de respeito no Python? Então conheça o Pythonize-se, o curso definitivo para você aprender programação, dominar o Python e descobrir todos os segredos pythônicos. Segue o link na descrição.